Eu não vou perguntar se está tudo bem com vocês, porque nem precisa. Eu vou começar logo a dizer o que eu quero dizer, sem muitas delongas. Não, eu não gravei esse vídeo antes do domingo. Para quem me acompanha no Instagram sabe que eu falei que eu ia viajar, né? Só que vocês estão vendo aquele monte de mala ali? Pois é, meu voo foi cancelado. Vou hoje à noite, torcendo para tudo dar certo, ok? Mas é isso aí. Então estamos aqui para gravar o vídeo do canal e eu não vou perguntar se tá tudo bem. Eu não vou perguntar se tá tudo bem com vocês, porque nem precisa. Eu vou começar logo a dizer o que eu quero dizer, sem muitas delongas. Primeiramente, oi, você que está com vontade de menosprezar ou atacar o seu irmão, o seu colega de trabalho, a sua tia, que votou no Ciro Gomes ou na Simone Tebet, para. Se controla. Não permita que a sua ânsia por ser um alecrim dourado perfeito, necessário, nunca errou, atrapalhe todo mundo. Pega a sua vaidade e deixa ela bem escondidinha onde você quiser, desde que ela esteja bem escondidinha, tá bom? Então tá bom. Essas pessoas tinham e têm o direito de fazerem suas escolhas. Aliás, como tem também aquelas que escolheram Bolsonaro, embora nessa escolha a gente tenha a consequência sensível da ameaça à democracia bem aqui onde a gente vive de forma explícita, mas isso já foi assunto de outros vídeos do canal, eu não preciso me repetir. Então, como sempre, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Ontem aconteceu o primeiro turno das eleições nesse nosso Brasil brasileiro. Foram eleitos centenas de deputados estaduais, 513 deputados federais, 27 senadores e 15 governadores. E não elegemos nenhum presidente da República. Ainda. Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro deixaram para decidir essa no segundo turno, no dia 30 de outubro. O Lula larga na frente com 6 milhões de votos a mais que o segundo colocado. 6 milhões de votos a mais do que o segundo colocado. Se você dormiu mal ontem, se sentiu desmotivado, meio deprimido, você precisa contar até 6 milhões antes de se desesperar. Eu não estou de maneira nenhuma falando que alguém pode entrar em clima de já ganhou, nem que o desempenho do Jair Bolsonaro não foi surpreendente para todo mundo que não supunha que ele fosse tão relevante a partir dos dados disponíveis. O que eu estou falando é que quem tem que se preocupar, a princípio, é quem está em segundo lugar. São 6 milhões de votos na frente e nunca, jamais, houve uma virada no segundo turno de uma eleição presidencial. Ai, Gabriela, mas eu sou uma pessoa que estou frustrada. Não é porque o Bolsonaro teve uma votação mais expressiva, não. É porque eu não queria nem Lula nem Bolsonaro. Galera, a gente vai ter que conversar sério. A gente vai ter que conversar sério porque, assim, os nossos quereres, eles importam na medida em que eles servem como motor para que a gente haja em direção, no sentido daquilo que a gente deseja para o mundo, certo? Então, a gente precisa trabalhar para construir concretamente aquilo que a gente quer verificar na realidade. Não adianta nada agora, a essa altura do campeonato, ficar gritando e se repetindo, mas eu não queria que fosse assim, porque é assim. E eu não estou falando que você precisa se resignar, você pode trabalhar para mudar esse cenário para o futuro, mas agora é o que tem. É mais ou menos uma pessoa que sai por aí procurando um primeiro emprego na área do direito e fala, pô, eu queria trabalhar com direito penal e ganhar 5 mil reais para trabalhar 40 horas semanais. Dificílimo, né? Mas, enfim. E aí a pessoa volta, e mais do que isso, eu não tenho reserva de emergência, então eu preciso desse trabalho para agora. Aí a pessoa volta do primeiro dia, né, em que ela foi procurar um emprego e diz, puxa vida, eu encontrei um trabalho que me paga 5 mil reais, mas esse trabalho é em direito civil, não é em direito penal. Mas eu queria 5 mil em direito penal. Pois é, mas não tem. E como você não tem reserva de emergência, você vai ter que aceitar esse trabalho, não é mesmo? Então, da próxima vez, o que você faz? Você aceita esse trabalho, no dia 1 você começa a se estruturar, faz uma reserva de emergência para que da próxima vez você não seja obrigado a escolher tão rápido e crie para si a possibilidade de alargar um pouco mais para você contar com outras opções disponíveis. Ainda assim, você pode ter que lidar com ou é isso ou é aquilo, vambora, a vida é assim, entendeu? Um pouco exausta, tá? Então, realidade. Enfim, quem tem que se preocupar é quem está em segundo lugar, 6 milhões de votos atrás. E por que isso
é importante. Porque é a realidade, né? Mas é mais do que isso. Na vida, as narrativas importam. Importam muito. Se você sai do primeiro turno vitorioso, você não pode deixar que a sua frustração com um desejo que não se realizou por completo, a vitória no primeiro turno, que era muito difícil de acontecer e você sabia, você não pode deixar que isso te conduza a uma narrativa de derrota. E isso porque a narrativa de derrota te desmotiva a você e aos seus companheiros. Existe trabalho a ser feito, lógico, e você e o seu grupo, muito provavelmente, sabiam que existiria trabalho a ser feito nesse cenário, mas vocês precisam ser mais sagazes com a narrativa que empregam. Quem está em primeiro lugar tem que se comportar como quem está em primeiro lugar, tá bom? O assunto desse vídeo até agora foi estratégia. E lidar com a realidade tal como ela se apresenta, em vez de a gente ficar só reclamando, é estratégico. Porque senão a gente gasta energia perdendo tempo. Eu entendo perfeitamente que muita gente se frustrou. Muito dessa frustração vem de uma expectativa ousada, mas alimentada pela narrativa, também alimentada pela narrativa, a tal da narrativa da vitória no primeiro turno. E eu digo ousada e alimentada pela narrativa porque ela sempre teve ali a vitória no primeiro turno como uma hipótese, algo que era dentro da margem de erro. Outra parcela da frustração veio por um descolamento entre o que chegava por meio de uma avaliação de pesquisas e a performance bolsonarista, não só na disputa pela presidência, mas também em relação aos cargos para o Legislativo Federal, Câmara e Senado, e os governos dos estados, diria que os governos principalmente. Todo mundo esperava um resultado. Na hora que vem uma coisa muito diferente, a frustração é inevitável. Embora a gente saiba que pesquisa não é preditiva, não é a mãe de nada as eleições, uma pesquisa demonstra sim uma ideia de probabilidade. E elas erraram. Tudo bem, é difícil aceitar, mas de novo não dá para ficar nesse lugar de imaturidade. Aconteceu, estudemos as razões e bola para frente. Então vamos trabalhar essa análise para estruturar um aprendizado possível. Crescer a partir do feedback negativo em vez de só chorar ou reclamar, tá bom? Bolsonaro obteve 43% dos votos válidos na eleição presidencial, enquanto pesquisas divulgadas na véspera, no sábado, captavam 36%, 38%, uma diferença, portanto, bem fora da margem de erro costumeira de 2 pontos percentuais. Segundo o professor da USP, o Pablo Hortelado, ficou demonstrada uma limitação dos institutos de pesquisa. Existem diferenças em cada pesquisa, mas o fato é que não houve nenhum fato novo nos últimos dias de campanha, pelo menos nenhum fato novo que a gente conheça, que explique essa diferença. A gente pode, portanto, ter um problema metodológico a ser enfrentado. Pode ser que um pedaço dos indecisos tenha ido para o Bolsonaro? Pode ser. Pode ser que tenha ocorrido um voto útil do Bolsonaro frente ao medo de uma eleição do Lula no primeiro turno? Pode ser. Pode ser que exista um voto envergonhado em Bolsonaro que os institutos de pesquisa não consigam captar? Pode ser. Pode ser ainda que a desconfiança alimentada há anos pelo presidente nas instituições e nos institutos de pesquisa faça com que os seus eleitores se recusem até a participar desse tipo de enquete, o que reduz a sua representação na amostragem? Pode ser também. Resta saber, no entanto, se tudo isso tem a capacidade de explicar milhões e milhões de votos de diferença entre o esperado e a realidade. E ainda que as hipóteses acima se mostrem corretas, a metodologia vai ter que se aprimorar para dar conta de calcular isso e não fazer com que a gente fique surpreso, como muita gente ficou ontem. É importante ressaltar uma coisa aqui. Os institutos erraram por um lado apenas. Eles mediram as intenções de voto do Lula direitinho. O Lula teve 48,4% dos votos bem dentro do esperado, nas margens de erro pelos institutos de pesquisa. Foi na intenção de voto ao Bolsonaro que as pesquisas falharam, focando a nossa análise, claro, aqui na disputa à presidência. O professor Pablo Hortelado diz que não acredita em manipulação, ou seja, não acredita que os institutos erraram de propósito para favorecer um ou outro, mas em erro metodológico mesmo, e eu tendo a concordar. E eu tendo a concordar por uma razão muito simples. Institutos de pesquisa dependem de credibilidade para existirem, para pagarem as suas contas, para ganharem dinheiro, para serem contratados. Esses institutos vivem de pesquisas aplicadas nos mais diversos setores, assuntos e clientes. Não vale a pena para eles errarem dessa maneira num palco tão grande para tanta gente ver. Não faz sentido financeiro, entendem? Se o instituto erra numa pesquisa eleitoral, isso fica conhecido e ele pode não ser contratado para um outro trabalho em outro setor. Então, não vale a pena. Por isso, sinceramente, eu acredito que a gente tem que tirar a possibilidade de manipulação da mesa e que a gente precisa investigar essa falta metodológica. O que aconteceu? O mundo mudou
e muda em velocidade cada vez mais rápida, todo mundo vai ter que se aprimorar, aprimorando inclusive a metodologia. Estava todo mundo na maior correria nessa segunda-feira, vocês podem imaginar. Eu acionei alguns conhecidos pedindo respostas para essas dúvidas sobre as pesquisas. A Cila Schumann, do Ideia, que já apareceu aqui, me mandou um vídeo que vocês verão agora. Oi, Gabi, alguns pontos aqui sobre os resultados da eleição e as pesquisas. O primeiro é que todos os institutos sérios previram a votação do Lula. Alguns na margem de erro, outros, aí vou me exibir, na mosca, né, como a pesquisa Exame Ideia. A votação do Lula ela se manteve sólida durante toda a campanha, ela correlaciona com a rejeição do Bolsonaro. O que os institutos não pegaram, mas que é constante em todas as eleições desde a redemocratização, foi a aglutinação do voto antipetista no Bolsonaro. O próprio Bolsonaro se beneficiou disso em 18, a Aécio em 14, o Serra em 10, assim por diante, né? É sempre o candidato com maior possibilidade de vencer o PT que cresce nos últimos dias. É uma pena que os institutos não investiram em pesquisa de boca de urna esse ano, até poderiam ter captado esse movimento, mas a gente não sabe, né? A gente aqui ainda está modelando os resultados, vai ser super importante entender onde teve mais abstenção, né, onde teve maior participação em termos de faixa etária, região, enfim, a gente ainda está tentando entender aqui, né? Agora, com relação ao Congresso, o resultado foi o esperado, né? Que, assim, grosso modo, os partidos que tiveram maior acesso ao fundo eleitoral foram os que fizeram mais bancada e também muitos dos candidatos que tiveram acesso às tais emendas secretas fizeram muitos votos, né? Estou falando grosso modo. Acho que a eleição que mais surpreendeu foi a do Senado, né? A gente já sabia que o resultado era muito difícil de prever porque havia muita indecisão, o eleitor ficou pouquíssimo engajado nessa eleição. Esse ano foi uma campanha curta, era uma só vaga, ninguém sabia quem eram os candidatos, enfim. As eleições estaduais, elas acho que foram bem dentro do que as pesquisas previram. Claro que algumas foram para o segundo turno, que não eram esperados, mas assim, em termos de favoritos, acho que foi bem dentro do previsto. Foi uma eleição de muita continuidade, essas estaduais, né, de governadores, e deve ser novamente no segundo turno. Acho que se eu pudesse apontar um erro da campanha do Lula, foi ele ter lidado muito com essa mensagem de que a campanha ia acabar no primeiro turno, podia acabar no primeiro turno, né? Eu até entendo o ponto dele, mas acontecem duas coisas, né? A primeira é que quando você projeta isso, vai para o segundo turno, parece uma derrota, né? A segunda é que você, como é uma campanha é uma batalha de rejeições, quando um cresce ou quando um está né, pode vencer, se o eleitor acha que pode vencer, o eleitor que não quer que ele vença corre para o outro. Então, é uma batalha de rejeição, é muito importante a gente observar isso nessa campanha. Agora, a eleição continua tendo um favorito, que é o Lula, com uma margem menor, ele está aí com 6 milhões de votos de dianteira, mas o que favorece o Lula é que o mercado de votos no segundo turno ele é de oposição, né? Os eleitores de Ciro e Simone, por exemplo, eram eleitores de oposição. O Bolsonaro ele tende a crescer, já cresceu, todo incumbente cresce, inclusive em campanhas. Eu acho que o principal desafio do Bolsonaro é o tempo agora, né? Porque ele ainda tem ali um índice de cerca de 50% de não merece continuar. E como é uma reeleição, isso é um impeditivo, eu diria. E o Bolsonaro ele precisa tirar votos do Lula no segundo turno, o que não é trivial, né? Bastante difícil. Lógico, no momento não dá para dizer que a gente não vai ficar com o pé atrás quando saírem as próximas pesquisas, mesmo que eu gosto muito da Cila. A gente vai. E a gente vai ter que aprender a lidar com essa incerteza e com esse fato novo. Então, vamos acompanhando. Seguindo a nossa discussão, vários assuntos pipocaram na minha cabeça acompanhando a apuração no domingo, e eu quero dividir alguns com vocês. Primeiro, é a questão da comunicação. Todo mundo vai concordar aqui comigo que no Brasil o foco principal de todo mundo, numa eleição, está na presidência da República. Aqui no canal, no meu livro, nos meus cursos, eu falo muito da importância do sistema de governo, do Congresso, mas as pessoas normalmente não querem muito saber. Elas se interessam mesmo pelo embate para presidente. É ali que as pessoas afirmam a sua identidade. E a gente percebe isso aqui no canal até pela visualização, pelo número de visualizações dos vídeos. Essa atenção maior significa também que esses nomes, os que concorrem para presidente, têm mais chances de serem problematizados.
São nomes conhecidos, a gente sabe mais sobre eles, a gente recebe mais dados, a gente vai mais atrás. Quando a gente pensa nos outros cargos em disputa, a situação muda muito. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram no sábado para tirar dúvidas e eu fiquei bastante apreensiva. Muita gente me perguntando se podia votar em deputado federal ou deputado estadual de outro estado, ou sem saber quanto tempo dura o mandato de um senador, o que faz um senador, se tem segundo turno para o Senado. E aí eu te pergunto o seguinte aqui, quando foi que você decidiu o seu voto para senador e deputado federal? E deputado estadual? Você sabe explicar direitinho por que você escolheu cada um deles? Você explicaria também essa escolha quanto você consegue explicar o seu voto no seu candidato a presidente? Eu suponho que não. Se você tivesse que escrever uma redação, pensa assim, explicando os pontos positivos e negativos do seu candidato à presidência, ela seria longa, tal qual a mesma redação sobre o seu candidato ao Senado? De novo, suponho que não. E essa suposição minha, essa conjectura, ela se expande para fora da nossa bolha aqui do canal. Essa bolha aqui de pessoas interessadas em política. Lá fora, esse fenômeno deve ser ainda mais sensível. Então, assim, para presidente, a gente conhece nome e obra com profundidade suficiente para uma página de redação escrita. Para os outros cargos, muitas vezes, é só o nome e meio decidido em cima da hora. A gente não consegue muito aprofundar. E isso num canal em que se reúnem pessoas interessadas por política. No meio disso tudo, eu fiquei pensando em outras coisas. Então, eu vou viajar longe, mas vocês fiquem comigo que vai fazer sentido e guardem o que eu falei até agora, tá? Que a gente vai juntar as coisas. Eu fiquei pensando esses dias na dinâmica dos reality shows, que são uma nova forma de criar celebridades do nosso tempo, própria do nosso tempo. Eu assisti recentemente um documentário na Netflix chamado Bling Ring, sobre um grupo de adolescentes que roubavam casas de famosos de Hollywood. O documentário explora o fenômeno da celebridade e como uma fama que, em tese, seria ruim, na verdade pode ser boa, em termos apenas de garantir notoriedade para um nome. Aquele famoso, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Gente que faz propaganda de si a partir de escândalo. Sabe? Aquela que você fala, mas gente, uma pessoa vai crescer a partir dessa coisa horrorosa? Vai. Acontece muito. Sex tape, escândalo de prisão, no caso do Bling Ring, vocês vão ver, um monte de coisa. Essa associação me lembrou também um livro muito interessante que eu li porque tem relação com o trabalho do Thiago, chamado Hitmakers, eu acho, não vou lembrar o autor e tal. Sobre como você faz para criar um hit. E o que ele fala é que a gente precisa combinar elementos familiares de outras músicas, transformando em algo novo, porque a pessoa, ao escutar, ela precisa reconhecer aquilo em alguma medida. É uma novidade familiar, entende? E isso porque a gente tende a associar a familiaridade com alguma coisa que a gente gosta, com aquilo que é seguro. As novidades familiares tendem a ser vistas como uma coisa boa. Familiaridade, para nós, é segurança. E nesse livro ele fala até sobre o Brahms e a Lullaby, a canção, e diz que era comum que os compositores saíssem pelas suas regiões procurando as partituras de músicas folclóricas para compor novas músicas a partir de excertos dessas partituras, para que tivesse o familiar, entendeu? Dito isso, vamos juntar esses fios e vocês vão entender para onde eu estou indo. Imagina que uma pessoa não sabe exatamente em quem votar, nem se interesse muito por política. Não é possível pensar que existe uma tendência maior dessa pessoa escolher nomes mais conhecidos, um nome que ela ouve e fala, já ouvi falar. Pessoas notórias, tipo ex-ministros, que tiveram seus nomes incessantemente nos jornais nos últimos anos e que a gente pode ter lido a matéria inteira, mas talvez essa pessoa só tenha ouvido falar no nome. Pessoas notórias mesmo que por coisas não muito boas. É uma preocupação para a gente pensar. O que o nosso trabalho de crítica pode estar fazendo a favor dessas candidaturas? Afinal, um nome pode ficar famoso, a notoriedade pode vir dissociada de uma crítica mais robusta. Eu diria que na maioria dos casos é isso que acontece. Sabe eu ouvi bastante falar desse nome, não sei direito quem é, mas esse outro aí eu nunca ouvi. Romário ou Molon, pensando no Rio de Janeiro? Eu não acredito mesmo que todo carioca que votou no Pazuello votou apto a fazer uma redação de prós e contras da atuação do Pazuello, entendem? Nem todo mundo, me parece, espero, tem um pouco de expectativa na minha fala, tem essa convicção tenebrosa que nos assombra, né? Em muitos casos pode ser só efeito da fama do nominho Pazuello, dissociado de algo crítico mais substancial. Porque vejam que o Queiroz, por exemplo, a quem a crítica, por repetição exaustiva, consolidou a associação com algo ruim, desonesto, ele não foi eleito. Então fica aí uma provocação para a gente pensar.
Eu falei Romário e Molon pensando no Senado no Rio de Janeiro, mas a gente pode pensar aqui em São Paulo também no astronauta Marcos Pontes, astronauta, e no Márcio França, tá? Vamos refletir sobre. Claro que isso não invalida a força que tem a associação com nomes fortes, como no caso do astronauta com Bolsonaro, tá? Mas enfim, outra coisa importante para a gente pensar sobre como a nossa crítica pode contribuir com a notoriedade desses nominhos. Vejam que esses reacionários que hoje estão aí cantando vitória categorizam tudo que eles odeiam como esquerda, genérico, de maneira muito simplificada, sem dar notoriedade para nenhum nome específico. E isso me intrigou. Existem sim algumas exceções, como o caso do João Dória, em que eles se organizaram para massacrar, mas aí essa organização de conduta traria o efeito Queiroz. Mas fora esse tipo de organização, é sempre um coletivo, os comunistas, a esquerda, sem nome, sem notoriedade. Eu já não menciono alguns nomes há tempos aqui no canal e talvez eu deva diminuir ainda mais. A gente jogar tudo no mesmo balaio denominado de uma forma genérica parece menos justo, porque você tem que responsabilizar individualmente as pessoas. Mas talvez em termos de comunicação e de não contribuir para o aumento da notoriedade de nomes que a gente não considera ideal que se tornem notórios, faça mais sentido. E a partir dessa conjectura, claro, eu também não estou negando que o Brasil seja um país conservador. Ele é. E a gente vai precisar entender esse pensamento dos nossos concidadãos e nos conformar para poder operar um vocabulário que faça sentido para essa população. De novo, estratégia. Eu sugiro a todos a leitura de A Mente Moralista, a primeira leitura do Clube do Livro de 2022. Mas embora isso seja verdade, o Brasil é um país conservador, será que junto desse conservadorismo ou até reacionarismo de boa parte da população, não tem outras coisas? Será que todo mundo que elegeu essa bancada bolsonarista no Congresso, por exemplo, elegeu essas lideranças de modo convicto e alicerçado em propostas e ideias? De novo, reitero, será que a eleição de General Pazuello, segundo deputado federal mais votado no Rio de Janeiro, um homem responsável pelo desastre do enfrentamento da pandemia no Brasil, reflete uma vontade profunda e ponderada de todos os eleitores que ele conquistou? Eu não sei, eu tenho bastante dificuldade em acreditar. As pessoas não exercem a sua cidadania sempre absolutamente convictas, ainda mais em relação a esses cargos. A gente não pode cair na cilada de achar que todo mundo que votou no General Pesadelo, só para continuar nesse exemplo mais aterrador, é convicto ferrenho na crença de que ele era o melhor candidato, baseado na sua gestão maravilhosa do Ministério da Saúde, na sua carreira pregressa, ou em qualquer promessa que ele tenha feito. O que esse homem já fez para o eleitorado do estado do Rio de Janeiro, a não ser atrasar a vacina e fazer propaganda de remédio que não funciona? Nada. E sim, eu aceito. A ordem, a agressividade, a propensão, a hierarquia, tudo isso é naturalizado no nosso dia a dia. Mas não é só isso que nos compõe enquanto sociedade. Tem estratégia política e de comunicação nesse resultado também. A gente precisa pensar sobre isso. Eu acho que existe um fenômeno de comunicação aí. E a gente precisa pensar e repensar a nossa contribuição nessa criação de notoriedade. Pensar em o quanto as nossas críticas não podem estar construindo a fama alheia. Eu estou pensando nisso para orientar o meu comportamento também, porque é isso que eu faço quando a realidade se descola da minha expectativa. Eu olho para ela, em vez de chorar o mundo desejado, eu ajo a partir do que tem ali à minha disposição para eu fazer alguma coisa. Vocês conhecem o meu segundo lema. Aqui nesse canal nós somos otimistas pragmáticos. O pessimismo e o derrotismo não vão construir um Brasil melhor. Quem vai construir esse país somos nós. Então, como diriam os grandes filósofos do Grupo Revelação, erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Para a gente encerrar, pragmáticos, eu queria chamar um parabéns, uma salva de palmas para o grande vencedor das eleições de 2022, o Valdemar. Não o meu colega de trabalho que não fazia nada, o Valdemar da Costa Neto, o cacique do PL, que vai comandar a maior bancada no Senado e na Câmara. Palmas para o dono do circo, enquanto a gente segue olhando para quem está fazendo graça no picadeiro. Valdemar, o cara do centrão, conseguiu operar e usar o fulano que se dizia contra tudo que estava aí para fazer a maior bancada do Congresso e sentar numa bolada de dinheiro pelos próximos 4 anos. Então, no dia que você estiver querendo se sentir poderoso, manifestar poder para o universo, para o poder voltar, não pensa no Lula ou no Bolsonaro, não. Pensa no Valdemar. Um beijo, galera, e que Deus tenha piedade dessa nação. Aliás, outra boa notícia, Eduardo Cunha não se elegeu.
Tchau, tchau. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e torce para que no momento em que você está vendo esse vídeo, eu já esteja viajando para fazer o enxoval da minha bebê, ok? Beijo para vocês.